Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, pelo teu amor nas nossas vidas e misericórdia. Em nome de Jesus, eu coloco esta live nas tuas mãos e a minha vida. Espírito Santo, me deixa ser útil na vida dos meus irmãos neste momento. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Sejam bem-vindos à nossa devocional, gente. Obrigada aí pela presença de vocês. Bom dia, Ceissa. Bom dia, Chaves, Suzy. Bom dia, Rick. Oi, Vera, Alex, Codeton, Maria. Bom dia, gente. Bom dia, Nacilda, Carlinhos, Rafael, Adriana. Obrigada, Lourdinha. Hélio, Rosângela, Juan. Cátia Oliveira, obrigada pela presença de vocês. Tenham um bom dia. Lucas 8:22. Na verdade, se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, eu vou estar falando sobre o capítulo 8 de Lucas hoje. Espero abençoar a sua vida. Lucas 8:22. Vamos começar por aí. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram no barco e partiram. Nessa ordem de Jesus, onde eles entraram nesse barco e partiram, eles entraram no mar da Galileia, que é considerado, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce. Ele é conhecido por Tiberíades ou Lago de Genezaré. Ele é um lago grande, rodeado de montanhas. E ele é situado no lugar perto do monte mais alto de Israel, o Monte Hermon. E quando os ventos sopram neste lago, eles, por causa das montanhas, eles ganham uma fúria ali, quando os ventos eles batem nas montanhas e causa ali uma tempestade de vento. E essa tempestade de vento, ele causa uma tempestade nas águas, e as águas ficam bem violentas neste lago. É mais ou menos isso que eu quis passar para você, ou mais ou menos o contexto deste lago. Mas o que eu achei interessante aqui é que Jesus não virou para os discípulos e disse assim: olha, vocês pegam o barco e vai para o outro lado. Jesus disse: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Jesus se colocou dentro do barco, junto com os discípulos. Jesus sabia, porque ele era 100% Deus e era 100% homem, né? Então, ele sabia, ele queria ensinar uma lição de fé para os discípulos. Porque até então, os discípulos tinham visto muitas coisas, tinham assistido muitos milagres. E muitas vezes, trazendo para a nossa realidade, nós somos pessoas que assistimos muito os milagres de Deus na vida das pessoas. E aí, quando acontece alguma tempestade na nossa vida, nós nos desesperamos. Mas você já não presenciou tantos livramentos, tantos milagres? Por que o desespero bate? Porque quando vem a tempestade, ela revela o que está no nosso coração. Essas semanas atrás, eu falei sobre aquele texto que fala que Deus nos leva ao deserto para revelar o que está no nosso coração. E a tempestade é tipo um deserto também, que é problemas. Como que Jesus é, né? Jesus queria que os discípulos parassem de ser espectadores de milagres e vivenciassem os milagres nas suas próprias vidas, na sua própria realidade. E levou os discípulos, se você for ver, a maioria deles eram pescadores. Eram experientes na pesca. Então, quando Jesus fala assim, vamos para o outro lado, eles nem pensaram duas vezes, eles já tinham experiência de pesca, era um lugar confortável para eles. Só que no conforto também, Deus traz tempestades, traz dificuldades.
para que nós tenhamos atitudes de fé. E se você não tem atitude de fé, a tempestade ela vem fazer te sacudir, ela vem movimentar o seu interior, para que você descubra que a solução para os seus problemas, a solução para a sua tempestade é Jesus. Se você for ler lá em Lucas 8, Jesus estava exausto. Ele estava exausto. Porque tinha acabado de falar com a multidão, explicou ali a parábola do semeador. Na verdade, ele contou para aquela multidão, disse que vinha gente de tudo quanto é cidade vizinha, era uma multidão de gente, que Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus, né? Trazendo verdades do céu para o povo. E os discípulos assistindo. E os discípulos tinham ainda o privilégio de receber da boca de Jesus explicações que o povo não tinha esse privilégio. O povo não tinha esse privilégio. A parábola do semeador, Jesus contou para a multidão, mas a explicação dessa parábola, ele só deu para os discípulos. Então, os discípulos, eles estavam numa posição privilegiada, recebendo ali alimento diretamente do céu por Jesus. Só que Jesus queria que eles vivenciassem, não assistissem apenas o que estava acontecendo, mas Jesus queria que fosse revelado o que estava no coração deles. Porque ia ter um tempo que Jesus não estaria no barco com eles, que Jesus não estaria mais caminhando com eles. E como é que eles iriam reagir? Então Jesus foi junto para explicar que não precisa ter medo, basta ter fé, que eles não estão sozinhos. A fé deles tem que ser suficiente para atravessar qualquer tempestade. E aí, depois de ter conversado com a multidão, aí a multidão foi embora, aí ficou ali só os discípulos, tudo Lucas 8, tá, gente? Tá lá, você pode conferir. E aí estão ali os discípulos, eles perguntaram para Jesus, o que o senhor quis dizer com essa parábola do semeador? E Jesus vai, na maior paciência, explica a parábola e fala que eles são privilegiados porque estão escutando ali o significado da parábola. Daí chega Maria, né, e os irmãos de Jesus, e aí fala, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí. E mais uma vez Jesus olha e fala assim, olha, qualquer um que fizer a vontade do meu Pai é da minha família. É íntimo meu. Então, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, porque eu estou aqui para revelar a vontade do meu Pai. E quando Jesus chama os discípulos para atravessar o lago, veja bem, Jesus não falou assim, vamos dar uma volta de barco? Vamos passear de barco? Jesus não disse isso. Jesus afirmou, vamos para o outro lado do lago. Então já tinha ali para eles uma afirmação de que eles iriam chegar no outro lado do barco. E Jesus estava presente ali no barco. Então toda aquela fé que eles assistiram, todos os milagres, além disso eles ainda tinham a palavra de Jesus garantindo que eles iriam chegar do outro lado. Eles tinham ainda a presença de Jesus ali junto. E se você vai ler em Lucas 8, de 22 até o 25, você vê o que acontece. No contexto que eu expliquei para vocês desse lago, esse mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, né? Que está entre montanhas, o vento vem, entra em conflito ali com as montanhas e as águas ficam violentas. E conta que Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque o coração dele estava cheio de fé e de descanso e de paz. Porque Jesus já sabia que a morte dele não seria dentro de um barco. Jesus sabia que a morte dele seria a morte humilhante, de cruz, que ele ia passar pela via dolorosa, ele não ia morrer afogado. Ele sabia que o tipo de morte que ele teria não seria de afogamento. Ele estava dormindo tranquilo, eu não vou morrer aqui. Só que os discípulos, que Jesus estava exausto, estava cansado, gente, pegou e dormiu. Você lembra lá na cruz, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus estava pedindo para os discípulos vigiar com ele?
e os discípulos não conseguiram, fala que os discípulos dormiram. O tipo de sono dos discípulos lá foi um sono de fuga. Eles não queriam enfrentar aquela realidade, daquela tristeza, daquela perseguição tão grande. Então eles não conseguiram vigiar e foi um sono de fuga. E qual é o sono? Qual é o tipo de reação que você tem? Você foge dos seus problemas, você quer fugir deles, esconder, ou você enfrenta os seus problemas, os seus conflitos de frente, resolve, tendo a paz que só Jesus pode dar, sabendo que Jesus está com você. Jesus não vai abandonar você. Como que Jesus está comigo, Fernanda, nesse divórcio? Como que Jesus está comigo na perda, nesse luto? Como que Jesus está comigo na perda desse emprego? Na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus despediu dos discípulos lá em João 14, ele falou: vocês não estarão órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos. Para vocês receberem o Consolador, o Espírito Santo, eu tenho que ir, eu tenho que ir embora. Então, todo o conforto que Jesus deu para os discípulos naquela tempestade, o Espírito Santo está presente hoje na minha vida e na sua, junto no nosso barco. E a tempestade que você está enfrentando vai revelar a sua fé, o tamanho da sua fé. A tempestade lá naquele dia de Lucas 8, 22, que foi, de Lucas 8, né, de 22 a 25, revelou o que estava no coração dos discípulos. Os discípulos não tinham presenciado tantos milagres. Os discípulos já não tinham visto a explicação de tantas e tantas parábolas. Por que eles ficaram tão desesperados se Jesus já tinha dito: nós vamos para o outro lado? E a tempestade revelou que tipo de fé eles tinham. Era uma fé que servia para fazer milagres na vida dos outros, menos na minha vida. Uma fé que Jesus veio para fazer coisas boas e incríveis na vida dos outros. Na minha vida, não. Na minha vida, o que sobra é desespero, é angústia, é ansiedade. E hoje eu quero dizer para você, assim como Jesus não mandou os discípulos para uma tempestade sozinhos, você não está sozinho na sua tempestade. O Espírito Santo de Deus está com você. E Ele é Deus em nós. Então, a sua reação, o que vai manifestar, o que é a luz, o que a luz de Jesus vai trazer na sua vida, vai revelar. Porque a luz, ela revela tudo que está escondido. Lá em Lucas 8 mesmo, conta a parábola da luz manifesta. Fala assim: não há ninguém, 16, Lucas 8,16, não há ninguém que depois de acender uma candeia a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Antes sendo, vede, pois, como ouvis, que jeito que vocês estão escutando as verdades de Deus, porque ao que tiver, mais lhe será dado. Ao que tiver fé, ao que tiver a presença consciente de Deus dentro de si, mais você vai ser cheio. E ao que não tiver, até mesmo aquilo que imagina possuir, lhe será tirado. Então, se você já teve um encontro com Jesus, se você já teve um encontro com a presença, não existe nenhuma forma de você esconder isso. Porque a luz dele vai revirar sua vida. Vai revirar. A luz de Jesus vai manifestar o que tipo de fé que você tem. E foi exatamente o que aconteceu logo depois. Dessa parábola da luz manifesta, você vai ver lá a partir do 22, Jesus levou eles para o olho do furacão, para manifestar, para revelar. Porque muitas vezes nós estamos vivendo de uma fé de boca para fora. E a tempestade, a luta, a dificuldade, ela vem revelar, ela é como a luz que vem trazer tudo que tipo de fé, qual é o material da fé que eu e você estamos tendo. Se a sua reação
diante das suas tempestades, das suas dificuldades, tem sido igual do seu vizinho que nunca teve um contato com Jesus, que ele fica desesperado, angustiado. A luz vai revelar o tamanho da sua fé, que tipo de fé que você tem. E aqui fala, todo aquele que tem, quanto mais da presença você tem, mais da presença você vai ter, mais da luz você vai ter. Agora, quem não tem, nem vai perceber quando lhes são roubadas as coisas. E coisas que eu estou dizendo aqui não são coisas materiais, são espirituais. É muito triste, às vezes eu estou na rede social, principalmente em algumas plataformas bem populares, várias vezes eu vejo vídeos de pessoas se despedindo e diz assim, logo depois desse vídeo, fulano se matou. E você vai ver o depoimento da pessoa, a pessoa ali ela não está falando sobre nada de dinheiro, nada de bens da terra. O vídeo que a pessoa está dizendo são vídeos de dores que a pessoa tem na alma. Então, o inimigo das nossas almas usa as nossas dores para nos tirar desse mundo, para nos roubar, para nos matar, para nos destruir. Mas o Espírito Santo de Deus que está presente porque foi enviado por Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo de Deus ele está presente para derramar vida nos nossos dias. Talvez você fale assim, mas tem gente que acha muito fácil tirar a vida. Não é fácil, não. Para a pessoa chegar ao ponto, no ponto de tirar a própria vida, é porque não tem mais nada mais doloroso na vida dessa pessoa. Ela não dá conta mais. Ela quer fazer parar, cessar a dor. Mas o comportamento, muitas vezes, da Igreja de Cristo é de pessoas que não conhecem a luz. Você entende que quanto mais da luz você tem, mais Deus manifesta a luz, mais Deus derrama a luz. E aí, você cheio da luz de Jesus, você cheio da fé, que só Deus pode dar, porque a fé ela não é um mérito meu e seu, ela é dom de Deus. Você não encontra a fé em nenhum outro lugar a não ser em Deus. Se todos nós estivéssemos cheios da presença de Deus e com a luz dele revelando os nossos erros, os nossos pecados, nós nos arrependermos, pedirmos perdão para Deus e viver em novidade de vida, quantas pessoas não tirariam mais suas vidas? Porque só dos filhos de Deus estarem cheios da presença, eles derramam a presença de Deus onde eles estão. E atinge todo o ambiente, e atinge todo mundo que está perto. E as pessoas iam ver que existe um Deus que pode tirar toda dor. A maior dor que você estiver sentindo, o Espírito Santo, que é Deus em nós, pode arrancar do seu peito essa dor. E essa dor é para revelar o que está no seu coração. E o que estava no coração dos discípulos? Desespero, medo, angústia, indignação. Jesus, você não vai fazer nada. E Jesus falou, mas vocês poderiam ter feito alguma coisa. Cadê a fé de vocês? Vocês não estão andando comigo? Vocês já não aprenderam que o que eu faço, vocês também podem fazer? Por que vocês... Cadê a fé de vocês? Vocês não estão andando comigo? Vocês não são minha família? Eu já disse para vocês que todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, e o que é a vontade do meu Pai? É que nós tenhamos um coração cheio de fé, um coração cheio da presença dEle. Então, aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus, vendo todos os milagres, presenciando todas as parábolas, mas não tinham vivenciado intimamente uma experiência que os alimentasse fortemente sua fé. Por isso Jesus falou, vamos para o outro lado do lago. Eu quero que seja revelado o que está no coração de vocês. Então, muitas vezes nós somos muito bons ouvintes. Nós ouvimos muitas pregações, ouvimos muitos vídeos da palavra. Mas, na verdade, é só para dar uma anestesiada na nossa dor, dar uma anestesiada na nossa ansiedade.
E Jesus hoje fala: vamos, eu quero que você venha comigo, eu quero que você experimente comigo o que é ter um coração cheio de fé. Um coração cheio de fé é um coração cheio de autoridade. E a autoridade que um coração cheio de fé tem acalma tempestades, faz calar o vento. E a nossa autoridade tem sido roubada porque o que a luz tem revelado no nosso coração é medo, é angústia, é desespero. A primeira atitude que os discípulos teriam que ter, antes de se desesperar, de ficar correndo, tentando salvar o barco, naquele desespero, naquela gritaria, corre de lá, corre de cá, arruma de cá, era olhar para Jesus. Se eles tivessem olhado para Jesus e falar assim: olha, por que a gente está desesperado? Olha só, Jesus está tão calmo. Sentar e conversar. Em vez de sair correndo: Jesus, como que você está tão calmo nessa tempestade? Você conseguiu dormir? Conta para nós como que a gente faz. Não, Jesus, acorda. Você vai deixar a gente morrer aqui? Você não está vendo? Acorda, a gente precisa de mais uma força bruta e precisamos de um homem aqui para ajudar o barco não virar. E Jesus fala: não é nada disso. O que vocês precisam é da minha presença. Vocês estão ouvindo, participando de tudo comigo e ainda não percebeu que o que vocês precisam é ter fé, não é assistir fé dos outros, porque eles assistiram a fé de muita gente. Porque em vários momentos Jesus disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e seria a mesma coisa ali naquela tempestade. A tua fé tem autoridade de calar essa tempestade. Porque Jesus não não mandou eles irem sozinhos. Jesus falou: eu vou com vocês, vamos. Então, eu quero trazer para você agora, nessa manhã, e dizer para você uma coisa. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas eu quero dizer para você: corra para os braços de Jesus, se ajoelhe depois dessa live e se derrame na presença de Deus. Ele vai dar o dom da fé. Se você olha, você não acredita que tem solução, que tem saída, diga para Deus isso. Fala: Senhor, eu não estou vendo solução, eu não acredito que eu vou conseguir passar por isso. Mas o Senhor está comigo, assim como Jesus estava com os discípulos no barco. O Senhor está aqui por causa da presença do Espírito Santo em mim. Então aqui enche o meu coração de fé. E ao encher seu coração de fé, você vai descobrir que por causa da fé você tem autoridade para fazer calar suas tempestades. E você vai começar a adorar o Deus que te criou e vai manifestar a glória dele aqui nessa terra para os seus vizinhos, no seu trabalho, onde você estiver. E você não sabe por que Deus quer manifestar a glória dele na terra. O único objetivo do coração de Deus não é porque ele quer ser adorado, que ele quer ser aclamado. O único objetivo que Deus quer que a glória dele seja manifestada na terra é para salvar e resgatar a humanidade. Porque quando eu e você manifestamos a glória de Deus na terra através da nossa fé da tempestade, das nossas reações, o jeito que a gente reage com o nosso coração cheio de fé, a glória dele é manifestada na terra e vidas são salvas. Talvez você não sabe, mas alguém que desce com você todo dia pelo elevador está pensando em tirar sua vida. Mas porque você é um portador da glória de Deus aqui na terra. Um sorriso seu. Às vezes você não vai dizer nada, mas a glória de Deus está tão forte no seu coração que as pessoas vão olhar para você e vão ter sede de viver. Sede de ter algo que você não tem. Algo que você tem que elas não conseguem entender. Porque a palavra de Deus é loucura. Você está numa tempestade e você consegue adorar. Você está passando por tantos problemas e você consegue sorrir. Porque a sua alegria não é de felicidade, porque a felicidade ela pode chegar e ir embora. A sua alegria, ela não é só felicidade, ela é uma alegria que é o dom do Espírito, que ela vem encher o seu coração, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dificuldade. Você tem não felicidade, que a felicidade vem e vai embora, mas a alegria do Espírito Santo, ela tem uma
continuidade, ela tem uma abundância, ela tem o dom de arrancar toda a tristeza. E além disso, por ser um dom do um dom não, alegria é um fruto. Eu fico tão confusa às vezes. Por ser um fruto do Espírito, a alegria vem para arrancar toda a tristeza do seu coração. Só que quando é o fruto do Espírito mesmo, não é uma alegria que você conseguiu por causa de um evento, por causa de uma pessoa, por causa de uma situação. Sendo o fruto do Espírito, o que acontece? É uma alegria que quando você tem, ela é derramada no seu coração. Ou seja, você não fica só em você. Ela atinge todo mundo que está perto de você. Porque se você for ver, quando é luz, quando é bênçãos, quando é... tudo fala assim, eu vou derramar, abundância, derramar. Porque tudo que Deus dá para mim e para você, não é só para mim e para você. Se você acha que o livramento daquele milagre que você teve foi só para você, você ainda não tá... Tem coisa aí oculta no seu coração para ser revelada pela luz de Jesus. Porque tudo que Deus dá para nós é em abundância, porque é sempre para ajudar todo mundo que passar por você. Até mesmo gente que você não conversa, a pessoa só vai ver você. A abundância que Deus derrama do fruto do Espírito, da luz dele em você, é para resgatar a humanidade. Então, a glória de Deus, eu e você fomos criados para manifestar a glória dele. Mas para manifestar a glória dele na terra, para salvar as pessoas das angústias, das suas dores, do seu dia a dia, você precisa ter um coração cheio de fé. A fé, ela não é algo que você consegue por força ou por violência, ela é um dom de Deus. Se você não estiver conectado, você não tem um coração cheio de fé. E com o coração cheio de fé, você tem autoridade. Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloque a mão no coração e vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. Não consigo nem imaginar que tipo de tempestade meus irmãos estão enfrentando neste momento. Mas eu tenho certeza de que nessa tempestade, ou deserto que eles estão passando, a tua glória irá se manifestar na vida deles. Paizinho, enche o nosso coração de fé, para nós descansarmos no Senhor. Saber que o Senhor está no nosso barco, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor já esteve lá no futuro, porque o Senhor é o dono do tempo. E já organizou todas as coisas em nosso favor. Porque o Senhor é quem guerreia por nós, o Senhor é quem luta por nós. Mas nós não vamos chegar nesse futuro preparado por Ti, se o nosso coração não estiver rendido para receber a manifestação da sua glória em nós. Então, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, enche o nosso coração de fé e nos dê autoridade para acalmar as nossas tempestades e a tempestade das outras pessoas. Em nome de Jesus agora, na autoridade que Jesus me dá por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário, a autoridade que vem por causa que o Espírito Santo me dá essa autoridade, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer enfermidade que você tenha no seu corpo ou na sua alma. Se o seu coração está ferido, se a sua alma está presa no passado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Espírito Santo invada agora o lugar que você esteja, abrace você neste momento e quebre, faça cair todas as correntes, todas as prisões da sua alma, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. Até amanhã às 6h30. Se você gostou dessa live, ela vai ficar salva no Instagram. Você pode curtir, pode comentar e pode compartilhar. Fernanda Matos 72. Se você ainda não me segue, pode me seguir em qualquer plataforma. É a Fernanda Matos 72. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de vocês.